Anne de Green Gables, capítulo 5. A história de Anne. Sabe, disse Anne, como se estivesse contando um segredo. Decidi que vou gostar dessa viagem. Aprendi com minha experiência que quase sempre a gente pode gostar das coisas, se decidir firmemente que vai ser assim. É claro que temos de decidir firmemente. Enquanto estivermos viajando, não vou pensar sobre voltar para o orfanato. Só vou pensar na viagem. Oh, veja, tem uma pequena rosa silvestre precoce ali. Não é linda? A senhora não acha que ela deve estar contente por ser uma rosa? Não seria bom se as rosas pudessem falar? Tenho a certeza de que nos contariam coisas maravilhosas. E cor-de-rosa não é a cor mais encantadora do mundo? Eu adoro, mas não posso usar. Pessoas ruivas não podem usar cor-de-rosa, nem mesmo na imaginação. A senhora já conheceu alguém cujo cabelo era vermelho, quando essa pessoa era jovem, e depois mudou de cor, quando ela cresceu? Não sei se já conheci. Marilla respondeu secamente. E também não acho provável que isso aconteça com você. Anne suspirou. Bem, é outra esperança que vai embora. Minha vida é um cemitério de esperanças enterradas. Li essa frase num livro uma vez, e sempre que estou desapontada por algum motivo, repito isso para mim mesma, para me consolar. Sinceramente, não vejo como isso pode servir de consolo. Marilla falou. Ora, é porque ela me parece tão bonita e romântica. Sabe, é como se eu fosse a heroína de um livro. Adoro coisas românticas, e um cemitério cheio de esperanças enterradas é uma coisa tão romântica quanto se pode imaginar, não é? Fico muito contente de ter um. Vamos atravessar o Lago das Águas Brilhantes hoje? Não vamos passar pelo Lago de Belry, se é isso que você quer dizer com seu Lago das Águas Brilhantes. Vamos pela Estrada do Litoral. Estrada do Litoral é um nome bonito, disse Anne sonhadoramente. Ela é tão bonita quanto seu nome. Assim que a senhora falou Estrada do Litoral, veio imediatamente uma imagem dela em minha cabeça. E White Sands é um nome adorável também, mas não gosto dele tanto quanto gosto de Avonlea. Avonlea é encantador. Soa nos ouvidos como uma música. Qual é a distância até White Sands? São uns 8 quilômetros. E, já que você está evidentemente disposta a falar, então pode falar alguma coisa mais útil. Me conte o que sabe sobre si mesma. Oh, acho que realmente não vale a pena falar sobre o que sei de mim mesma, Anne afirmou. Se a senhora permitir, posso contar o que imagino sobre mim mesma. Vai achar muito mais interessante. Não quero saber de seus devaneios. Fale de fatos concretos. Comece pelo início. Onde você nasceu e qual é sua idade? Completei 11 anos em março passado e Anne respondeu, resignando-se aos fatos concretos. Nasci em Bolingbroke, na Nova Escócia. O nome de meu pai era Walter Shirley, e ele era professor na escola de Bolingbroke. Minha mãe se chamava Berta Shirley. Walter e Berta não são nomes adoráveis? Fico tão contente quando penso que meus pais tinham nomes bonitos. Seria uma verdadeira desgraça ter um pai chamado, bem, vamos dizer, por exemplo, Jedediah, não acha? Acho que o nome da pessoa não faz nenhuma diferença, se ela tem um bom comportamento. Marilla respondeu, sentindo-se na obrigação de ensinar um bom e útil valor moral. Ah, não sei, disse Anne, pensativa. Uma vez, li num livro que se uma rosa tivesse qualquer outro nome, ainda assim teria o mesmo perfume delicioso, mas nunca pude acreditar nisso. Não acho que uma rosa seria tão adorável se fosse chamada de mamona ou repolho. Suponho que meu pai poderia ser um homem bom, caso se chamasse Jedediah, mas tenho certeza de que esse nome seria uma cruz para ele carregar. Bem, minha mãe também era professora na mesma escola, mas quando se casou com meu pai, parou de trabalhar, claro. Um marido já é responsabilidade suficiente. A senhora Thomas disse que eles eram muito jovens e muito pobres. Moravam numa casa amarela bem pequena em Bolingbroke.
Nunca vi essa casa, mas imaginei como era 1000 vezes. Acho que devia ter madressilva sobre a janela da sala, arbustos com flores roxas no jardim, e lírios do vale perto do portão. Ah, e cortinas de musselina em todas as janelas. Cortinas de musselina deixam as casas com uma aparência tão agradável. Nasci nessa casa. A senhora Thomas disse que eu era o bebê mais feinho que ela já viu, muito magricela e pequeno, com olhos muito grandes, mas falou também que minha mãe me achava perfeitamente linda. Imagino que uma mãe pode julgar melhor do que uma mulher pobre, que veio para fazer serviço de limpeza, a senhora não acha? De qualquer modo, fico contente que minha mãe tenha ficado satisfeita comigo. Eu me sentiria tão triste se achasse que eu tinha sido uma decepção para ela. Porque ela não viveu muito tempo depois disso, sabe? Ela morreu por causa de uma doença que dava uma febre muito alta, só 3 meses depois que eu nasci. Queria muito que ela vivesse tempo suficiente para eu poder me lembrar de tê-la chamado de mamãe. Acho que seria tão doce falar mamãe, não seria? E meu pai morreu 4 dias depois, de febre também. Fiquei órfã, e as pessoas ficaram completamente desorientadas, sem saber o que fazer comigo. Isso foi o que a senhora Thomas me contou. Já naquela época, ninguém me queria, parece que esse é o meu destino. Tanto meu pai quanto minha mãe tinham vindo de lugares muito distantes e todos sabiam que eles não tinham nenhum parente vivo. Por fim, a senhora Thomas disse que ficaria comigo, mesmo sendo muito pobre e tendo um marido que vivia bêbado. Ela me criou com muito sacrifício. A senhora sabe se existe alguma coisa nas pessoas criadas com muito sacrifício que faz com que elas fiquem melhores do que as outras pessoas? Porque sempre que eu fazia alguma travessura, a senhora Thomas me perguntava como eu podia ser uma menina tão má, se tinha me criado com tanto sacrifício. Era assim que ela me repreendia. O senhor e a senhora Thomas se mudaram de Bolingbroke para Marysville, e morei com eles até meus 8 anos de idade. Eu ajudava a cuidar dos filhos deles, 4 eram mais novos do que eu, e posso dizer que davam muito trabalho. Um dia, o Sr. Thomas morreu atropelado por um trem e a mãe dele convidou a Sra. Thomas e as crianças para morarem com ela, mas disse que não me queria. A Sra. Thomas me contou que ficou desorientada, sem saber o que fazer comigo. Então, a Sra. Ramon, que morava lá no alto, perto do rio, disse que podia ficar comigo, já que eu era jeitosa com crianças. Aí fui morar com ela, numa clareira cheia de tocos de árvores. Era um lugar muito solitário. Tenho certeza de que nunca teria conseguido morar lá se não tivesse tanta imaginação. O Sr. Ramon trabalhava numa serraria lá perto e eles tinham 8 filhos. Ela teve gêmeos 3 vezes. Gosto de bebês, mas gêmeos 3 vezes seguidas é demais. Falei isso claramente com a Sra. Ramon, quando veio o último par. Eu costumava ficar terrivelmente exausta de carregar os bebês para lá e para cá. Morei lá no alto com a Sra. Ramon por 2 anos. Depois, o Sr. Ramon morreu e ela parou de trabalhar como faxineira. Dividiu os filhos entre parentes e se mudou para os Estados Unidos. Aí, tive de ir para o orfanato de Opeton, porque ninguém me queria. No orfanato também não me queriam, disseram que já estava superlotado. Mas tiveram de me aceitar assim mesmo, e fiquei lá 4 meses, até o dia em que a Sra. Spencer me buscou. Anne terminou sua história com outro suspiro, dessa vez, era um suspiro de alívio. Estava evidente que ela não gostava de falar de suas experiências em um mundo que não a queria. Você chegou a frequentar alguma escola? Perguntou Marilla, direcionando a égua para a estrada do litoral. Não muito. Frequentei por pouco tempo, no último ano em que fiquei com a Sra. Thomas. Quando fui morar lá em cima, perto do rio, a gente estava tão longe da escola que eu não aguentava caminhar até lá no inverno. E como as férias eram no verão, só pude ir durante a primavera e o outono.
Mas é claro que eu tinha aulas no orfanato. Leio muito bem e sei muitos trechos de poemas de cor. A Batalha de Oeylinden, Edimburgo após Flodden, Bingen do Reno, A Dama do Lago, e a maior parte de As Estações de James Thompson. A senhora não ama poemas que fazem a gente sentir um arrepio na espinha? Tem um poema no 5º livro de leitura chamado A Ruína da Polônia, que é muito emocionante. É claro que eu ainda não estava lendo o 5º livro de leitura, estava no livro anterior, mas as meninas mais velhas me emprestavam os delas. Essas mulheres, a senhora Thomas e a senhora Ramon, elas eram boas para você? Marilla perguntou, olhando para a menina com o canto dos olhos. Anne hesitou. Seu rosto pequeno e sensível ficou muito vermelho e a testa franzida revelou seu constrangimento. Elas queriam ser e sei que queriam ser tão bondosas e gentis quanto fosse possível. E quando as pessoas querem ser boas para a gente, não nos importamos muito quando não são bondosas. Tinham muitas preocupações, a senhora sabe como é. É muito complicado ter um marido sempre bêbado, não é? E também deve ser complicado ter gêmeos 3 vezes seguidas, não acha? Mas tenho certeza de que elas queriam ser boas para mim. Marilla não fez mais perguntas. Anne se entregou a um devaneio silencioso pela estrada do litoral, e Marilla conduziu o cavalo, distraidamente enquanto refletia. Uma súbita piedade por aquela criança agitava seu coração. Que vida de privações e desamparo essa criança teve! Uma vida de labuta, pobreza e abandono. Marilla era suficientemente perspicaz para ler nas entrelinhas da história de Anne e concluir isso. Não é de admirar que ela tenha ficado tão encantada com a perspectiva de um lar de verdade. Achou que era uma pena a menina ter de ser mandada de volta. E se ela, Marilla, satisfizesse o incompreensível desejo de Matthew e a deixasse ficar? Ele persistia nessa ideia e Anne parecia uma boa criança, com facilidade para aprender. Ela fala demais, pensou, mas pode ser treinada para controlar isso. E não há nada de rude ou vulgar no que ela diz. É bem educada. Parece que só conviveu com gente de bem. A estrada do litoral era solitária e cheia de bosques silvestres. À direita, havia uma densa concentração de pinheiros baixos, pouco desenvolvidos por causa do solo arenoso, mas intactos, apesar de anos de luta contra os ventos do Golfo. À esquerda, estavam os penhascos íngremes de rocha vermelha. Em certos trechos, eles se encontravam tão perto da estrada que uma égua com menos equilíbrio que aquela alazã certamente testaria os nervos de quem estivesse na charrete. Lá embaixo, na base dos penhascos, havia rochas, desgastadas pelas ondas do mar, e pequenas enseadas arenosas enfeitadas com pequenas pedras que mais pareciam joias marítimas. Mais além estava o oceano, brilhante e muito azul. Sobre ele, voavam gaivotas com asas cintilantes, prateadas pela luz do sol. O mar não é maravilhoso? Anne falou, despertando do longo silêncio em que havia permanecido, sempre com os olhos bem abertos. Uma vez, quando eu morava em Marysville, o Sr. Thomas alugou uma charrete grande e levou todos nós para passar o dia na praia, a uns 16 quilômetros de nossa casa. Eu adorei cada minuto daquele dia, mesmo tendo de tomar conta das crianças o tempo todo. Depois disso, passei anos revivendo aquele dia em sonhos felizes. Mas este litoral é ainda mais bonito do que o de Marysville. Aquelas gaivotas não são esplêndidas? A senhora gostaria de ser uma gaivota? Acho que eu gostaria, quer dizer, se eu não pudesse ser uma menina humana. A senhora não acha que seria muito bom acordar com o nascer do sol, fazer um voo rasante sobre a água, depois ficar o dia inteiro sobrevoando o lindo oceano azul e à noite voar de volta para o seu ninho? Posso até me imaginar fazendo isso. Por favor, o que é aquela casa grande logo ali na frente? É o hotel de White Sands. O gerente dele é o Sr. Kirk. Mas a temporada de turismo ainda não começou.
No verão, uma grande quantidade de norte-americanos se hospeda nesse hotel. Eles acham essa praia simplesmente perfeita. Eu estava com medo de que fosse a casa da senhora Spencer e Anne falou tristemente. Não quero chegar lá. De algum jeito, parece que vai ser o fim de tudo.